Quem está me assistindo agora ou vai assistir depois. Tá onde? Eu nem falo o versículo ainda. Quem não me conhece, me chamo Thiago. Nós temos feito esse trabalho aqui em células, aqui na casa do meu pai, às quintas e às segundas-feiras. O texto que eu vou ler hoje está em Mateus 16, versículo 13. Mas antes de começar a ler esse texto, eu queria falar sobre o Evangelho. Hoje eu vejo muitas igrejas abertas, muitas pessoas dizendo pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso, não. Mas muitas pessoas querem dizer, eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus para as pessoas. Mas será realmente que essas pessoas estão pregando o Evangelho? Eu vejo algumas pessoas que se dizem defensoras do Evangelho. Estudam a Bíblia inteira, estudam a vida inteira a Bíblia, sabe os versículos todos, sabe todas as leis, sabe tudo. E dizem pregar o Evangelho. Mas será que isso é realmente o Evangelho? João Batista, eu quero começar falando sobre João Batista. João Batista foi aquele escolhido por Deus para preparar o caminho. Mas muitas pessoas conhecem João Batista por causa que ele batizava as pessoas no Rio Jordão, né? Só que João Batista, ele não foi conhecido apenas por batizar as pessoas no rio. Então por que ele foi conhecido? Por causa da unção que ele tinha. Nenhum homem naquela época tinha a unção de João Batista. Ele curava os enfermos, ele fazia milagres para Deus. E por isso ele chamou a atenção das pessoas. Só que as pessoas vão ver a Bíblia, acha que só João Batista só batizava. Ele trouxe uma doutrina nova de batizar as pessoas. Não. João Batista foi o primeiro passo para trazer ao mundo Jesus Cristo, através do poder do Evangelho. Repare, João Batista, ele não falava apenas da lei, pregava Jesus, mas ele tinha algo com ele. Ele tinha algo com ele que os fariseus e os saduceus não tinham. Ele tinha a presença de Deus. Em outras palavras, você não pode pregar o Evangelho sem a presença de Deus. Para você pregar o Evangelho, você precisa da presença de Deus. E eu digo, o Espírito Santo. Porque podemos falar de Jesus para as pessoas, mas se o Espírito Santo não for tocar no coração das pessoas, as pessoas não se convertem. Você pode orar para o enfermo. Se o Espírito Santo não tocar, não responder a sua oração, não cooperar com você, nada acontece. É o Espírito Santo que faz a obra na vida das pessoas. E João Batista foi o primeiro, naquela época, na época de Jesus, porque houveram outros antes dele, que começou a pregar o arrependimento. Começou a pregar. Quando ele fala sobre Jesus Cristo, alguém falou para ele que ele ia reconhecer Cristo quando o Espírito Santo descesse sobre ele. Ou seja, João Batista tinha comunhão com Deus de modo de ouvir a voz de Deus. E como é que você pode pregar o Evangelho se você não ouve a voz de Deus? E quando eu digo escutar a voz de Deus, eu não digo ler a Bíblia e nem ler a Bíblia e achar, Deus está falando comigo pela Bíblia. Ele pode falar pela Bíblia. Quem sou eu para determinar como Deus pode falar? Mas se você acredita que Deus só fala pela Bíblia, meu irmão, você tem que aprender muito ainda. Sinto muito dizer, mas Deus não fala pela Bíblia. Por quê? Ele tem boca e ele fala. Jesus Cristo, quando encontrou o diabo no deserto, ele disse, nem só de pão vive o homem, mas o quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Repare, nem só de pão vive o homem. Ou seja, o homem não foi feito apenas para comer e beber. Se o homem não comer e beber, ele morre. Mas para ouvir a voz de Deus. Ou seja, não nascemos, essa é a nossa natureza que Deus nos criou. Assim como é importante, nós comemos e bebemos todos os dias para a gente se manter saudável, nós também precisamos ouvir a voz de Deus. Nós nascemos para ouvir a voz de Deus. E por que não ouvimos a voz de Deus? Porque nós não queremos. Essa é a verdade.
E João Batista veio ao mundo pregar a verdade do Evangelho. Não versículos bíblicos isolados, mas a própria presença de Deus. E a própria presença de Deus é a que faz a obra. E ele começou a fazer a obra. E ele foi perseguido. Vocês conhecem a história. E aí, Jesus manifestou. E repare que depois que Jesus Cristo morreu, muitas pessoas começaram a pensar que Jesus era a reencarnação de João Batista. Para você ver como João Batista era ungido. Jesus Cristo mesmo falou que ele é o Elias. João Batista é o Elias dessa geração. João Batista tinha a mesma unção de Elias. E aí veio o texto de Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo. E eles disseram, uns, João Batista. Pelos milagres que Jesus fazia, as pessoas... Mateus 16, 13. Agora estou lendo 14. Mateus 16, versículo 13. Então, Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem os homens acerca de mim? Estou aqui conjecturando. E eles disseram, uns, João Batista. Então, João Batista fazia os milagres que Jesus estava fazendo depois. Por quê? João Batista tinha a presença do Espírito Santo. O Evangelho, meu irmão e irmã que estão assistindo, é a presença de Deus. É ela que faz a obra. No momento que a gente entender isso, irmão, a nossa vida muda. Uns, e eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias. Olha, como eu falei aqui, João Batista tinha a mesma unção de Elias. Outros, Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus começou a perguntar: o que vocês acham? O que estão falando de mim? Quem ele acha que eu sou? E eles falam, as pessoas falam que o Senhor é João Batista, as pessoas falam que o Senhor é Elias, Jeremias e outros profetas. Aí Jesus foi mais incisivo: e vocês, que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele fez uma pergunta para os discípulos. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus não era João Batista. Ele era maior que João Batista. Ele é maior que João Batista, ele é maior que Elias, ele é maior que qualquer profeta que existiu na face da terra. Ele escolheu 12 homens. Escolheu 11, né? Escolheu 11. E aqueles homens que acompanhavam Jesus, aqueles homens conheciam João Batista. Conheceram João Batista, conheceram. Só que Jesus só começou a se manifestar com os milagres depois da morte de João Batista. Vocês podem ver, isso está em Mateus 16. A morte de João Batista está em Mateus 14. Já aconteceu, João Batista já tinha sido morto. Você sabe a história. Então, os apóstolos estavam com Jesus. Eles viram João Batista, conheceram João Batista e estavam próximos de Jesus. Jesus perguntou para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós seguimos Jesus, nós estamos na igreja, nós talvez ouvimos a voz de Deus, mas talvez nós não temos a dimensão de quem é Jesus Cristo. Podemos falar em Jesus Cristo, podemos ler a Bíblia, mas talvez a gente não sabe quem Ele é realmente. Que Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para que a presença de Deus possa ser real na nossa vida, para pregar o Evangelho, nós precisamos reconhecer que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque o Evangelho, meu irmão, minha irmã, o Evangelho é pregar Jesus para as pessoas. O Evangelho não é falar versículo bíblico. O Evangelho não é pregar Bíblia. O Evangelho é pregar a boa notícia. As boas novas. Boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é Jesus Cristo. Ele quer nos salvar. Ele quer ter comunhão conosco. E Ele quer se fazer conhecido
pelas pessoas, pela sua vida, através da sua vida. É assim, eu conheço Jesus, eu começo a conhecer a Ele, e depois Ele se torna conhecido pelas pessoas através da minha vida. O homem foi feito para ouvir a voz de Deus. Jesus Cristo, Ele nos deu isso. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, e Ele estava lá crucificado, e quando Ele falou, Pai, eu entrego o meu espírito, o que aconteceu na mesma hora? O véu do templo se rasgou em dois. O que era o véu do templo? O templo de Salomão, como também era uma continuação do tabernáculo, tinha 3 lugares. O átrio, o lugar santíssimo e o santo dos santos. No santo dos santos só podia entrar o sacerdote. O sacerdote, ele tinha que ter aquelas roupas dele, ele tinha que estar certo diante de Deus. E aí, o que tinha nesse santo dos santos? Tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha a vara de Arão e tinha a pedra dos mandamentos. E tinha o que? Principal, a presença de Deus. Então o sacerdote, às vezes ele queria consultar Deus, ele tinha que fazer esse ritual e ir lá. E era tão perigoso, se ele tivesse pecado, ele era fulminado. Tanto que colocava uma corda nele. Se ele não respondesse, ele era puxado. Ninguém poderia entrar lá, porque senão seria fulminado pela glória de Deus. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz e o véu se rasgou em 2, a arca também sumiu. O que isso quer dizer? Que antigamente, para você ouvir a voz de Deus, para você ter a presença de Deus, você tinha que ir até o Santo dos Santos. Mas hoje, depois da morte de Jesus Cristo, a presença de Deus está acessível para todos. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então, no momento que começamos a conhecer Jesus Cristo, nós começamos a entender a sua presença. E a presença física. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele não é um personagem da Bíblia. Ele é mais do que isso, ele é real. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, mas que está assistindo a live. Ele está aqui em nosso meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está em nosso meio. Uma coisa que eu sempre digo, as pessoas, porque às vezes as pessoas não recebem algo de Deus? Porque elas não entendem que Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Vê Jesus Cristo tão longe. Nossa, Jesus está no trono. Meu Deus, ele está tão longe. Jesus, escuta a minha oração, Jesus. O Senhor está tão longe, o Senhor está no trono, está lá no trono, recebendo a adoração de todo mundo, dos anjos. O Senhor está tão longe. Não. Ele está mais perto do que nem imagina. Ele está entre nós. A gente precisa entender isso. Falo tanto da volta de Jesus. A volta de Jesus é a volta global. Quando ele virá para o mundo todo. Por isso que ele fala, e todo olho me verá. Quando ele voltar para arrebatar essa igreja, vai ser no âmbito global. Mas isso não impede de ele voltar aqui. E mesmo que ele não volte para visitar você, falar com você, ele deu o Espírito Santo, que é a presença física de Deus. É ela que toca nas pessoas. É ela que cura os enfermos, que expulsa os demônios. E também é o nosso guia. É o nosso guia até a morte. Eu vejo as pessoas seguir, a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa bússola. A nossa bússola é o Espírito Santo. Satanás colocou nas pessoas que você tem que aprender Bíblia, que você tem que fazer um curso de teologia, para que você possa aprender de Deus. Mas Jesus, ele não disse isso. Eu não estou aqui falando que você não tem que conhecer a Bíblia. Mas, em primeiro lugar, você precisa conhecer o Espírito Santo. E na medida que você conhece o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai te ensinar aquilo que você precisa saber. Ele pode te ensinar a Bíblia, porque ele escreveu a Bíblia. Todos os homens da Bíblia, que escreveram os livros da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós também devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia. E não é só ensinar a Bíblia, mas também falar sobre a nossa vida. Você pode falar para Deus assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim na minha vida?
Ele vai falar quais são os anseios, quais são as suas, tipo, em tudo. A gente precisa entender que Deus, ele não é uma força no universo, ele é uma pessoa. E ele nos ama muito. Ah, mas eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa. O pecado, o amor de Deus, ele é maior que todos os nossos pecados. Deus, ele vai continuar nos amando. E eu vou te dizer, o amor dele não cresce nem diminui. E o amor dele não tem preferências. Ele ama todos da mesma forma. Ah, mas eu busco e eu não busco. Deus tem o mesmo amor por quem busca e quem não busca. A diferença do que busca e que não busca é o que pede recebe, o que busca encontra, o que vai bater a porta vai abrir. Se você ficar lá e não buscar, tu não vai ter nada. Mas se você buscar a presença, mas não quer dizer que Deus tem filho preferido, não. Aquele ali, ó, eu vejo muitas pessoas falando na igreja, não mexe com os ungidos de Deus não, porque se você mexer com os ungidos de Deus, Deus vai te matar, Deus vai fazer isso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, depois de ser açoitado, humilhado, ele falou o quê? Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. A gente precisa ter o quê? Eu estava até conversando com o Carlos hoje. O mandamento que Deus quer para a gente era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por ti mesmo. Amar ao próximo não é você ter, eu te amo. Não, é não desejar o mal da pessoa. Ela pode ser, a pessoa pode ser uma pessoa ruim, pode fazer tudo de errado, para você inclusive. Mas você não pode desejar mal a ela. Como Jesus não desejou mal àquelas pessoas que maltrataram ele. Isso é o verdadeiro amor de Deus. E quando você entra nisso, você entende isso, você entende a presença de Deus. Tiago, como é que eu consigo a presença de Deus? No momento que você cita Jesus, você já recebe o Espírito Santo, já recebe a presença de Deus. Só que ela vai se tornando física à medida que você vai buscando a Deus. Tipo, não é nem físico, perceptível. Você vai buscando a Deus, tudo vai vir naturalmente. Tudo vai vir naturalmente. Por quê? Porque no momento que você cita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E ele é o seu guia. Não vivo mais eu, mas o quê? É Cristo vive em mim. Cristo, o Espírito Santo vive em mim. Maior do que está em mim. É quem? O Espírito Santo. Do que está no mundo. Então é essa pessoa que João Batista conheceu. Que mostrou para as pessoas que tinha aquela máxima de vamos guardar a lei, que assim vamos conhecer a Deus. A lei se tornou uma pessoa. E agora a gente precisa adorar ela. Que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. O Evangelho é isso. Para finalizar, eu até já comentei isso com o Carlos, comentei com outras pessoas também, que foram na igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, meu nome falarão novas línguas, meu nome... O texto que você conhece. O crer não é crer, só crer. O crer é comunhão com Deus. Então, o que eu quero dizer? À medida que você vai conhecendo Deus como uma pessoa, vai conhecendo o Espírito Santo, vai conhecendo o Senhor Jesus, não como personagem da Bíblia, mas como pessoa real que está entre nós, os sinais vão aparecer na sua vida. Os sinais que aparecem na vida da pessoa, expulsar demônios, curar enfermo e outros sinais, tem muitos, tem os dons espirituais também, elas aparecem naturalmente. À medida que a pessoa vai conhecendo Deus, isso vai vir naturalmente. Eu já vi muito na igreja, as pessoas buscando, batismo com o Espírito Santo, buscando um dom tal, buscando um dom tal. Meu irmão, é só você buscar a Deus. E buscar a Deus sem pedir dom nem nada. Não estou falando que é errado você pedir dom, não é errado. Mas se você se dedicar apenas a buscar o Senhor, Senhor, eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Aí, meu irmão, Deus, o Espírito Santo, ele vai colocar os dons que você precisa, ele vai partilhar com você. Porque ele quer isso. Paulo fala isso.
acerca dos dons espirituais, não quero que seja ignorante. Ou seja, os dons espirituais é algo que vem da comunhão e é algo necessário para a igreja. Só que é a nível individual. O Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira que ele quer. Então, para finalizar, como é que é o Evangelho? Você primeiro conhece Deus. Você vai crescendo a comunhão com Deus. O Espírito Santo vai te guiando. O Espírito Santo vai te dando dons. Vai te enchendo da presença dele. E no final, você, através do Espírito, vai ganhar outras pessoas. E aí o processo vai se repetindo. Satanás e os demônios, você não pensa que eles estão lutando apenas para levar as pessoas para o inferno. Não. O que Satanás quer, o demônio trabalho, é para que as pessoas não conheçam Deus. Não é só inferno. É para que as pessoas não conheçam a Deus, conhecer a Deus como pessoa. Então essa é a minha palavra. Nós temos aqui células às segundas e quintas-feiras. Vou fazer uma oração e aí a gente finaliza. Espírito Santo, obrigado pela palavra hoje, obrigado pela célula de hoje, obrigado por todos que vieram. A pessoa também, obrigado por quem assistiu ou vai assistir depois. Muito obrigado pela essa célula, Senhor. Obrigado pela vida do Carlos, obrigado pela vida da Carmen também, que estão aqui conosco hoje, Senhor. E muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e que segunda-feira possamos estar aqui novamente para te louvar. Amém. 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 Até quinta-feira. Até quinta-feira.